Sinal de alerta na economia de São Joaquim da Barra. O comércio da cidade já sente os efeitos negativos da quarentena mais rígida. A preocupação agora fica com a ameaça de fechamento de postos de trabalho. Em um passeio rápido pelas ruas principais do comércio de São Joaquim da Barra, já é possível ver uma loja ou outra que fechou. Alguns imóveis que foram desocupados e agora estão para alugar. Nesse período de pandemia do coronavírus, pelo menos 46 empresas deixaram de existir na cidade. O levantamento foi feito pela Associação Comercial e Industrial. 23 foram vestuário, calçados e acessórios, que foi 50%. Foi o setor mais atingido, né? Depois teve 13 bares e restaurantes, 2 autos e 8 serviços. E quem sentiu mais violentamente esse impacto foi o microempreendedor. Aí dentro dos MEIs, por exemplo, tem os cabeleireiros, né? Barbeiros, pessoas que fazem unha, ambulantes, enfim. Ainda no estudo, o aumento da inadimplência no aluguel dos imóveis comerciais da cidade e no pagamento de impostos. Hoje, 30,4% das empresas estão inadimplentes. Não conseguiram pagar os seus impostos em dia. Em geral, 14% dos inquilinos que pagam aluguel estão inadimplentes. A grande parte do comércio que ainda sobrevive usou de incentivos e programas do governo para sobreviver nesse período. Porém, se nenhuma medida do executivo local for tomada, estes postos de trabalho também correm riscos. Para o Gilberto, que há 35 anos tem uma loja de doces e artigos de festa, permanecer com as portas fechadas por muitos meses e não quebrar foi difícil. O jeito foi investir em vendas por delivery e drive-thru. Eu vendo chocolate e eu fiquei a Páscoa fechada. Você imagina o transtorno que dá isso, porque isso vence. Chocolate tem vencimento. E nós estamos passando por necessidades muito fortes. A retomada das atividades por aqui ainda é tímida, com a cidade vivendo a fase laranja do Plano do Estado de São Paulo. As lojas têm permissão para funcionar em um período de 4 horas. Que o nosso prefeito tivesse um pouco mais de sensibilidade para com nós e nos deixasse trabalhar um pouco melhor. Não houve isso. A gente se preocupa com a saúde nossa, dos nossos familiares, dos nossos amigos. É uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. O comércio se preocupa também com essa parte, né, da pandemia, que é a vida, é a saúde. Só que o comércio é o que mais está pagando um preço, é um preço muito alto. Thaís Mantoani, de São Joaquim da Barra, para o Jornal da Clube. A Prefeitura diz que tomou algumas medidas, como a isenção da tarifa de água para o comércio, prorrogação de alguns impostos e também renovação de alvarás. Destacou ainda que outras medidas dependem das 3 esferas: municipal, estadual e federal. Agora, ao vivo, Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. Rafael, como a gente viu aí na matéria, não está fácil para o comerciante sobreviver, né, em meio a tantas incertezas. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com Francisco Carlos Júlio Pinguera, que é vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Pinguera, de acordo com o levantamento da CEI de São Joaquim da Barra, pelo menos 46 empresas fecharam as portas. Esses dados preocupam, né? Boa tarde. Um número triste e preocupante. Preocupante para a cidade de São Joaquim, preocupante para a região, preocupante para todos nós que vivemos esse momento de pandemia. Então é um número que nos preocupa bastante. Como federação, a federação tem tentado, dentro das suas possibilidades, auxiliar esses pequenos empresários, fazendo com que as associações comerciais possam levar algum tipo de orientação para que haja uma sobrevivência e não a morte dessas empresas. E após praticamente 6 meses de pandemia, qual o cenário da economia no estado de São Paulo? O cenário é preocupante. Preocupante e, se você me permite, eu já coloco a nossa grande preocupação. O empresário sofrendo todas essas situações delicadas e nós não recebemos dentro da nossa casa, que é nosso município, dentro do nosso estado, nenhum benefício, nenhum aceno de ajuda. As prefeituras estão falhando muito nesse sentido. Em primeiro lugar, criando obstáculos para que o comércio
não abra na época que poderia abrir. A retomada demorando demais. O governo do estado não acenando com algo positivo para fazer esses pequenos, principalmente os pequenos empresários, possam sobreviver. Então é um momento muito delicado, difícil e preocupante para nós, pequenos empresários. Falando sobre isso, né, Pinguera, o microempreendedor sente com mais intensidade os efeitos da crise. Não resta dúvida. Se a gente pensar no âmbito dos governos, o governo federal acenou com várias ajudas, tá? Acenou com a prorrogação do contrato de trabalho, que agora até dezembro nós podemos fazer a redução, reduzir salário, manter emprego, prorrogação de impostos, como foi o caso do Simples, postergação de datas de obrigações. Se a gente volta para dentro do município, nós não recebemos um aceno de algo que possa facilitar o pequeno. O governo do estado de São Paulo, então, nada, nenhuma mexida no sentido de postergar o vencimento de um imposto. Nem isso o governo estadual fez. E isso faz com que o problema do pequeno empresário, principalmente, está se postergando cada vez mais. E a conta está chegando para ser paga exatamente agora, nesse momento de retomada. E como vimos na reportagem, essa situação traz outras consequências, como a inadimplência no aluguel dos imóveis comerciais. Tudo acaba virando aí uma bola de neve. Não resta dúvida, essa sequência, porque a falta do dinheiro, em primeiro lugar, provoca o desemprego, que a pequena empresa não tem condição de manter aquele grupo. Depois ela recai sobre o proprietário, que ele acaba sendo empregado do seu próprio negócio. E aí vai refletir nos impostos, vai refletir nos aluguéis. Isso faz com que uma bola de neve se arraste aí. E parte do comércio que ainda sobrevive lá em São Joaquim usou de incentivos do governo federal para conseguir manter os funcionários nesse período. Mas como você disse, né, sem nenhuma medida for tomada pelo Executivo, esses postos de trabalho estão realmente em risco? Como eu havia dito antes, o aceno para que a gente possa manter esses empregos ainda tem vindo do governo federal. Agora, o que eu digo para você, pequeno empresário? Você tem que procurar a sua entidade de classe, procurar a sua associação comercial local, ouvir um pouco em relação ao que ela pode te ajudar nesse sentido da retomada. É um momento muito complicado, muito difícil e nós não podemos ficar única e exclusivamente esperando que o governo faça alguma coisa. Já está demonstrado que ele não vai fazer, principalmente o governo municipal e o governo estadual. Então, cabe a cada um de você, pequeno empresário, procure a sua entidade, se fortaleça para que a gente faça uma retomada consciente. Pinguera, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Rafael. Até já, Thaisa.